Bom dia ao povo de Belém do Pará. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu vim aqui mais uma vez ministrar o Santo Evangelho da Palavra de Deus gratuitamente. Que você abra o seu coração que você abra o seu coração que você abra o seu coração, a sua mente, para receber a mensagem do Santo Evangelho. A palavra de Deus diz, lá em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 9, que diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A palavra de Deus diz, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê, que ouve, que escuta a mensagem da profecia, porque o tempo está próximo. Jesus Cristo está voltando. Que você se volte para Jesus. Eu não vim aqui para falar de placa de igreja, de religião ou de denominação, mas de Jesus Cristo. Mas do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. A palavra de Deus diz, na primeira carta de João, capítulo 5, a partir do versículo 20, que diz que Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É no nome desse Deus que eu vim ministrar nesta manhã, do dia 21 de outubro de 2022. Estou aproveitando mais uma oportunidade que o Senhor Jesus Cristo me deu para ministrar o Evangelho nessa sexta-feira. Eu também não vim aqui pedir o teu dinheiro. Eu ensino a palavra de Deus gratuitamente, sem cobrar nada. Então que você abra o seu coração para a mensagem do Santo Evangelho. Eu também não vim propagar aqui intolerância religiosa. O meu objetivo não é esse. O meu objetivo é glorificar e exaltar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. O meu objetivo é expor a mensagem do Santo Evangelho na íntegra. Eu não convenço ninguém. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Isso aí é uma obra sobrenatural. Eu não converto ninguém pela força do braço, mas é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não te convencer, não sou eu que vou te convencer. Por isso que você abra o seu coração para ouvir o Santo Evangelho. E depois que você ouvir, coloque em prática. A palavra de Deus só funciona se você colocar em prática. Não seja um ouvinte negligente, mas seja um praticante da palavra de Deus. Estou aproveitando, vou aproveitar o melhor, vou aproveitar o máximo esse tempo para ministrar o Santo Evangelho. Ouça com atenção. Hoje pode ser o teu último dia de vida. Não sabemos o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia de amanhã.
O dia de amanhã só a Deus pertence. Por isso que eu vim te comunicar o Santo Evangelho. Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, receba Ele e pratique a sua palavra. Não vim aqui para te chamar para alguma religião ou para você frequentar alguma denominação evangélica, porque placa de igreja, denominação e nenhuma religião salva, mas o que salva é Jesus. A palavra de Deus diz em João capítulo 14, versículo 6, que diz: Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Salvação eterna é somente e exclusivamente através da pessoa de Jesus. Somente e exclusivamente salvação através da pessoa de Jesus e não há outro. Por isso eu vou aproveitar o melhor desse dia para ministrar o Santo Evangelho. Ouça com atenção. Você hoje ainda, ou qualquer um de nós, pode descer à sepultura ainda hoje. Você sabe o que vai acontecer daqui a uma hora? Se eu te fizer uma pergunta agora, será que você teria capacidade de me responder? Será que até a noite você vai estar vivo? Será que amanhã de manhã você vai estar vivo? Você teria essa capacidade de me responder? Ninguém sabe o que vai acontecer no próximo minuto, ninguém sabe. Quem banca, ouça com atenção, quem banca a nossa existência é o Senhor Jesus Cristo. Ele que nos dá o fôlego de vida, a força no corpo para poder trabalhar, para poder caminhar, para poder se movimentar. É o Senhor Jesus Cristo. Escute com atenção: o homem sem Jesus está irremediavelmente perdido, caminhando para a condenação eterna. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, que todo trabalho que eu inicio, eu quero iniciar com esse texto. O texto de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 10. Um dia esse texto vai se cumprir. O texto de Filipenses 2, capítulo 10 diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Preste atenção, todos nós um dia vamos estar de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor, você crendo ou não, isso vai se cumprir. O diabo, seus demônios, todos os ímpios, os ateus de todas as épocas, todos os incrédulos, vão estar de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Ao Senhor Jesus Cristo toda honra, toda glória, todo louvor para sempre. Você crendo ou não, você vai dobrar o teu joelho e declarar que Jesus Cristo é o Senhor.
Só Jesus Cristo merece toda honra, glória e louvor para sempre. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Foi Jesus Cristo. Ele morreu, ressuscitou o terceiro dia. Por isso que você que está aqui na praça aqui do bairro de São Brás, não se esqueça do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se Jesus não se oferecesse como um sacrifício voluntário na cruz do Calvário, estaríamos todos perdidos e condenados. Escute com atenção, você que está me ouvindo. Jesus Cristo te quer no céu. Jesus Cristo te quer no céu com Ele. Mas você quer ir para o céu? Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Abandone o pecado, abandone o erro, porque essas coisas levam o ser humano à condenação eterna. O pecado no grego significa hamardia, ou seja, errar o alvo, perder a marca. Pecado significa desobediência, rebelião contra Deus. Não entra pecado no céu, só entra pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Cristo. Então, diante disso, eu estou analisando Apocalipse 21:8. Eu quero dar continuidade. Estamos analisando 8 tipos de pessoas que, se não se arrependerem, vão para o lago de fogo e enxofre. Esse lago de fogo e enxofre é um lugar de condenação, punição eterna para aqueles que rejeitaram o Evangelho, rejeitaram a Jesus, rejeitaram o seu sacrifício salvífico na cruz do Calvário. Apocalipse 21:8 diz assim: mas quanto aos covardes, quanto aos incrédulos, quanto aos abomináveis, quanto aos homicidas, quanto aos fornicadores, quanto aos feiticeiros, quanto aos idólatras e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Está aqui, olha, na dúvida, anote o texto aí, confira depois. Apocalipse 21:8. 8 classes de pessoas que, se não se arrepender, vai para o lago de fogo e enxofre. E eu não estou aqui para te colocar medo. Isso aqui é um alerta. Só estou te alertando. Jesus me deu a ordem, Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É o que eu estou fazendo agora, dispondo de tempo para pregar o santo Evangelho gratuitamente. Então, vamos pensar um pouco, vamos meditar na palavra, analisar. Não é ler por ler, mas é analisar, meditar, pensar naquilo que se está lendo. Hoje eu quero falar um pouco a respeito dos feiticeiros
idólatras e mentirosos. Vamos analisar se eu fosse você, daria crédito à palavra de Deus. Antes de iniciar falando sobre os feiticeiros, escute com atenção. Cada um de nós vai prestar conta diante de Deus. Você crendo ou não, você que está me ouvindo agora, vai prestar conta diante de Deus. Esse momento aqui está sendo registrado e no dia da prestação de conta ele vai aparecer para você ver. Por isso, não rejeite o Santo Evangelho. Porque se você rejeitar, se você morrer rejeitando o Evangelho, pagarás um preço muito alto, a condenação eterna. Romanos capítulo 14, versículo 12, que diz: cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Você tem ciência disso? Cada um de nós. Tudo vai ser julgado, tudo aquilo que praticamos, as atitudes, as palavras, os pensamentos, as omissões, tudo isso vai ser prestado conta. Você tem a ciência disso. Outro texto que diz, 2 Coríntios 5,10 diz: cada um de nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para receber o que tiver feito pelo meio do corpo, quer seja bem, quer seja mal. Cada um de nós vamos comparecer ante ao tribunal de Cristo. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 13, que diz: não há nenhuma criatura encoberta, escondida diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos com quem tem que prestar conta. A nossa vida está exposta diante do Deus Todo-Poderoso. Ele sabe o que a gente faz durante 24 horas por dia. Ele sabe o que a gente pensa 24 horas por dia. Ninguém pode enganar a Deus. Você pode enganar um ser humano, mas a Deus ninguém engana. Que você ouça com atenção. Se você ainda não recebeu Jesus como único e suficiente Salvador, faça isso quanto antes. Faça isso antes de você descer à sepultura. Faça isso o mais rápido possível. Não brinque com o pecado. O pecado tem levado milhares e milhares de pessoas à condenação eterna. Vamos ver essa classe aqui de pessoa, os feiticeiros. Quem são os feiticeiros? Vão ficar de fora da salvação eterna, vão ficar de fora do céu. Os que são religiosamente desobedientes. Os feiticeiros são aqueles que vivem na prática da feitiçaria,
do ocultismo e do espiritualismo. São aqueles que invocam os mortos, os demônios e desprezam o Senhor. São aqueles que creem que são dirigidos pelos astros. São aqueles que são viciados em drogas. Eu trouxe aqui uma definição bem simples sobre feitiçaria. O que isso significa? Feitiçaria é a prática de magia que busca alcançar através de meios ocultos resultados extraordinários que não podem ser explicados pelas leis naturais e geralmente atribuídos a seres sobrenaturais. Bruxaria, ritual, objetos utilizados durante a prática. O feiticeiro, se não se arrepender antes de descer a sepultura, ele vai ser lançado para o lago de fogo e enxofre. Eu coloquei um conceito bem simples sobre feitiçaria. O que é um feiticeiro? Um exemplo, só um exemplo bem simples. O macumbeiro. A pessoa chega no terreiro e pede para fazer um trabalho para destruir uma pessoa. Ele fala para o macumbeiro: eu quero destruir esse casal, esse casamento aqui. Então ele paga um certo valor, traz algum objeto ligado ao casal, e o macumbeiro faz o ritual, inclusive matando animais para o ritual. Então os demônios vão agir na vida daquele casal, destruindo. Portanto, o feiticeiro, ele se utiliza de magia, de encantamento, do poder das trevas para destruir as pessoas. É um exemplo bem simples. O feiticeiro trabalha com ocultismo. São exemplos de ocultismo. A pessoa fica suspensa a mais de 10 metros, suspensa no ar, flutuando. Dá para explicar isso? Isso aí é o poder das trevas, é o poder de demônios, é o poder do império do mal agindo. Não se engane. Em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 12, que diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade, que atua nas regiões celestes. Aqui eu acabei de descrever todo o império do mal, o reino das trevas. Esse reino das trevas constitui de demônios que atuam contra o ser humano. A palavra de Deus diz, lá em João capítulo 10, a partir do versículo 10, que diz: o ladrão, se não vem para matar, roubar e destruir. Então o império do mal atua contra o ser humano, oferecendo o que ele tem de melhor para levar o ser humano à condenação. Ele oferece o pecado, ele oferece o álcool, as drogas, a prostituição, a mentira, o roubo. Ele oferece de bandeja
Eles não forçam ninguém a nada. Eles oferecem, mas a decisão final é sua, de receber ou não. Por isso, se o feiticeiro que trabalha com magia, encantamento, não se arrepender, ele vai passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. Aqui eu trouxe um conceito bem simples sobre feiticeiro. Portanto, se tem alguém aqui que pratica essas coisas, se arrependa enquanto é tempo. Feitiçaria é poder do reino das trevas contra as pessoas. Invocam os mortos. Os espíritas têm uma sessão espírita e os médios recebem espírito de pessoas que já morreram. Primeiro que é impossível. A partir do momento que a pessoa partiu para a eternidade, não tem como ter contato com pessoas aqui da terra. Ali são demônios. Ali são entidades malignas. Uma religião que adora os demônios, o candomblé. O candomblé é uma religião matriz africana que cultua os orixás, que são demônios. Escute com atenção. Nenhum religioso vai ser salvo, nenhum. Porque o religioso não obedece à palavra de Deus, ele faz a sua vontade. Portanto, escute com atenção. Tarô, leitura de mão, tudo por trás disso aí tem demônios atuando. Se você pratica essas coisas, macumbaria, encantamento, feitiçaria, abandone essas coisas, porque isso leva a pessoa à condenação eterna. Nesses rituais, de magia negra, tem drogas, tem os feiticeiros matam animais para o ritual, os satanistas que trabalham com alta magia, eles sacrificam os seres humanos. Eles sacrificam os seres humanos e as entidades, os demônios atuam naquilo que eles desejam. Isso não é brincadeira, isso é coisa séria. Se eu fosse você, ia bem rápido para os pés de Jesus. Por quê? Que o reino das trevas atua e quer destruir o ser humano, porque o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Então todo o império do mal odeia a humanidade. O diabo e seus demônios não são amigos de ninguém, são inimigos da humanidade. Portanto, se o feiticeiro não se arrepender antes da sua morte, ele vai ser lançado para o lago de fogo e enxofre. É o que diz Apocalipse 21:8. Eu estou com a palavra
A palavra de Deus é a única verdade absoluta do planeta Terra. Você só tem duas opções para lidar com a palavra de Deus. Duas opções. Ou você obedece ou você despreza. A escolha final é sua. Eu creio na primeira opção, que você vai crer e obedecer. Portanto, se volte para Jesus, que é o único e suficiente Salvador. Em Deuteronômio 18, 9, Deus dá uma ordenança ao seu povo, ao povo de Israel, a não praticar essas coisas. Deuteronômio 18, 9 diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos, nem adivinhador, nem prognóstico, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem consultar os mortos. Todas essas práticas são abominação aos olhos de Deus. Lemão, carta de tarô, tudo isso é abominação aos olhos de Deus. Necromante, aquele que consulta os mortos, é abominação. Eu estou com a Bíblia Sagrada, Deuteronômio 18, a partir do versículo 9. Portanto, se você pratica essas coisas, abandone enquanto é tempo e se volte para Jesus. Um breve comentário: nem adivinhador e nem prognosticador. Os adivinhos, os feiticeiros procuravam predizer os eventos futuros, ou descrever, desvendar segredos, pela ação de espíritos malignos. Só quem sabe o futuro, escute com atenção. O diabo e seus demônios não sabem do futuro. Só quem sabe é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Somente Deus tem um atributo exclusivo da divindade, que é a onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Dentro da onisciência tem a presciência. Deus sabe de tudo com antecedência. Somente Deus sabe o futuro de todas as coisas. Nenhum demônio sabe, nenhum. Porque eles não têm o atributo, porque eles não sabem todas as coisas. Só Deus sabe todas as coisas. Eles não são oniscientes. Portanto, você que está me ouvindo nesta manhã, não confie em homens, mas confie no Deus Todo-Poderoso. Não confie em encantador, nem em feiticeiro, nem em macumbeiro, mas confie no único Deus Todo-Poderoso, que tem a saída e a solução para qualquer problema.
A palavra de Deus diz, Jeremias 17:10, 9, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. A palavra de Deus diz, na primeira carta de João, capítulo 3, a partir do versículo 8, foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Portanto, você que está me ouvindo, confie em Deus, confie no Deus Todo-Poderoso. Agora eu quero falar outra classe de pessoa. Quero falar a respeito agora sobre os idólatras. O que significa idólatra ou idolatria? O que isso significa? Um conceito bem simples e de fácil entendimento. O que significa idolatria? Os idólatras são aqueles que adoram e veneram e se prostram diante de ídolos e são devotos de santos. Os idólatras, eles se prostram diante de ídolos. Vamos ver alguns exemplos aqui. Estou fazendo isso é verdade, não é assim. Verdade? Eu só vou passar o conselho agora. Não, ótimo. Deus deu uma vida fofinha. É uma imagem dessa que vai acabar agora. Eu estou dando um conselho. Estou falando esse conselho, tá? Vamos ver alguns exemplos de ídolos. Ídolos do MPB. Cazuza era um ídolo. Renato Russo, da banda Legião Urbana, era um ídolo. Cazuza morreu de AIDS. Renato Russo morreu no ano de 96 de AIDS. Fred Mercury, da banda Queen, era um ídolo. Morreu de AIDS em 91. E as pessoas até hoje idolatram essas pessoas como Deus. Isso é abominação aos olhos de Deus. Você colocar alguém no lugar de Deus é idolatria. Idolatria no grego é idolatria, que quer dizer adoração de espírito, pessoas ou ídolos.
e também a confiança numa pessoa ou instituição ou objeto como se tivesse autoridade igual ou maior que a palavra de Deus. Olha o que diz Isaías 42, versículo 8. Escute com atenção. Eu estou com a palavra de Deus. Estou te citando bases bíblicas. Não vim aqui propagar intolerância religiosa. Eu vim expor a verdade da palavra. Se você vai crer ou não, é você com Deus. O que eu posso te falar é: estou livre do teu sangue. Eu estou expondo as Escrituras. Infelizmente, muitas pessoas não gostam da verdade, porque a verdade ela confronta. A verdade confronta. Então prefere uma mensagem mais palatável, mais agradável aos ouvidos. Só que Deus me levantou para propagar o santo evangelho, o genuíno evangelho, puro e simples. Não importa se você vai gostar da mensagem ou não. Eu estou aqui para agradar a Jesus, porque Ele morreu na cruz do Calvário por mim. Se você vai gostar da mensagem ou não, é você com Deus. Eu não estou preocupado com isso. A palavra de Deus diz, lá em Jeremias capítulo 5, versículo 30 e 31, que o povo de Israel andava de mão dada com os falsos profetas, porque falavam aquilo que eles queriam ouvir. Só que eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Idolatria é pecado. Se você não se arrepender, se o idólatra não se arrepender dos seus pecados, antes de descer à sepultura, ele vai ser lançado para o lago de fogo e enxofre. Idolatria é pecado. Tem pessoas por aí que adoram, a mulher adora o marido adora a esposa, o casal adora os filhos. Isso é idolatria. Está tirando o lugar de Deus. O lugar de Deus é no coração do ser humano. Deus tem que ser o primeiro lugar na tua vida. Se Ele não é o primeiro lugar, então Ele não está em lugar nenhum. Idolatria é pecado. Vamos ver outros conceitos sobre idolatria. A idolatria em seus males. A Bíblia deixa claro que o ídolo em si nada é. O ídolo é meramente um pedaço de madeira ou de pedra esculpido por mãos humanas, que não tem nenhum poder em si. O apóstolo Paulo declara, expressa: sabemos que o ídolo nada é no mundo. 1 Coríntios 8:4. Por essa razão, o salmista também fala, Salmo 115, versículo 4. Veja bem, o que é que está por trás da idolatria? Eu quero que você ouça com atenção. Isso aqui é o ensino da palavra. Eu estou te dando o ensino da palavra na rua.
Isso aqui é um ensino. O que está por trás da idolatria? Vamos ver? Por trás de toda idolatria há demônios. Você prestou atenção? Por trás da idolatria está demônios recebendo a adoração do ser humano. Demônios que são seres sobrenaturais controlados pelo diabo. Associa os falsos deuses com demônios. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 10, 20. Em outras palavras, o poder que age por trás da idolatria é o dos demônios, os quais têm muito poder sobre o mundo, os que são deles. O cristão sabe, que com certeza que o poder de Jesus Cristo é maior do que o dos demônios. 2 Coríntios 4:4 diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Quem é o Deus deste século? O diabo. Ele cega o entendimento das pessoas. É o que diz as Escrituras. A pessoa adora o ídolo de gesso, faz prece e acha normal. Mal ele sabe que está praticando idolatria. E idolatria é abominação. Ele tem poder para produzir falsos milagres, sinais e maravilhas. Escute com atenção. A palavra de Deus diz, lá em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Não estou aqui atacando nenhum católico, não estou atacando nenhuma igreja católica, nada. Eu só vim expor a verdade das Escrituras. Essa imagem, ouça com atenção, essa imagem que é feita na procissão de Nazaré, essa imagem de Nazaré tem no centro de macumbaria. Tem um vídeo no YouTube de um ex-macumbeiro mostrando as imagens. Estava lá Padre Cícero, do Ceará. Estava a imagem de Nazaré também lá no centro de macumbaria. Sabe o que esse ex-macumbeiro fala? Ele fala que os macumbeiros e os católicos são irmãos. Sabe por quê? Porque tanto o macumbeiro quanto o católico fazem prece a santos. E todas as imagens de escultura da igreja católica está no centro de macumbaria. Está aí o vídeo, para qualquer um ver. O vídeo do ex-macumbeiro. Não vim atacar ninguém, vim expor a verdade. O católico e o macumbeiro adoram demônios. Essa é a verdade. Na procissão de Nazaré estão adorando a demônios. Pessoas caem endemoniadas na procissão que eu já vi. É uma das maiores festas idólatras, o Círio de Nazaré, aqui no estado do Pará. Uma festa idólatra que traz maldição para o estado. Não vim atacar nenhum católico, vim falar a verdade. A verdade dói.
católico e macumbeiro é idólatra. E não me vem dizer que não, porque é verdade sim. Todas as imagens de escultura da Igreja Católica tem no centro de Macumba. E por trás, escute bem, por trás dessa imagem de escultura tem demônios recebendo a adoração do ser humano. O católico e o macumbeiro acham normal fazer prece à imagem de escultura, porque estão cegos espiritualmente. Tanto o católico como o macumbeiro estão caminhando para o inferno. Se não se arrependerem dessas práticas, vai ser o seu lugar eterno, o lago de fogo e enxofre. Mas há uma saída, tanto para o macumbeiro quanto para o católico, se ele abandonar essas práticas, se ele renunciar e se voltar para Jesus, que é o único e suficiente Salvador. A palavra de Deus diz, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 5, há um só Deus e há um só mediador, Jesus Cristo. Maria não é mediadora de nada, Maria não é senhora de nada. Preste atenção. Eu não sei se você já leu Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 46. Se você nunca leu, você vai ouvir agora. Aqui é o cântico de Maria, quando recebeu a notícia que ia trazer um Salvador ao mundo, o Senhor Jesus Cristo. Olha só as palavras de Maria. Então disse Maria: a minha alma se engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em meu Deus e meu Salvador. Jesus Cristo é Salvador de Maria. Porque contemplou a humildade da tua serva. Maria é serva, não é senhora de nada, ela é serva. Aqui ó, vem me contradizer aqui que eu estou com a palavra. Lucas 1:47. Maria não é senhora de nada, ela é serva. Porque contemplou na minha humildade da tua serva. Porque desde agora todas as gerações, você percebe o engano que os padres, arcebispos, o Papa incute na cabeça dos católicos, que Maria está à destra de Deus, Maria está morta. Escute com atenção. Não estou atacando Maria. Maria foi uma serva de excelência, uma serva de Deus. Mas o lugar dela é serva, não é senhora. Quem é Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Ao Senhor Jesus Cristo toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. A palavra de Deus diz, lá em Romanos 1:25 diz: porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Maria é criatura, não tem poder de nada, está morta. Quem foi assunto aos céus
foi o Senhor Jesus Cristo. Atos 1, 8 e 9. Você sabia que Maria tinha pecado? Sabe por quê que eu falo isso? Porque Maria nasceu de pai e mãe. Lá em Salmo 51 diz, versículo 5, Salmo de Davi: no ventre de pecado eu fui gerado. Maria tinha pecado. O único que nunca pecou foi o Senhor Jesus Cristo. Só estou te expondo a verdade da palavra. Não adore nenhum santo, porque foram todos pecadores, eram criaturas, estão mortos. Maria está morta, Pedro, Tiago, João está morto, mas Jesus Cristo está vivo para sempre. Ele morreu e ressuscitou o terceiro dia. A palavra de Deus diz, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, que diz, eu vou ler aqui para você. O diabo sempre tenta resistir à verdade, mas essa é a verdade. Você crendo ou não, é a verdade. O diabo sempre tenta resistir à verdade. Maria não é senhora de nada. Maria é serva e está morta. Apocalipse 1:5 diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reinos da terra. Jesus Cristo foi o único primogênito dos mortos, foi o único a sair da morte para nunca mais voltar para lá. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Não temos medianeira e nem senhora. Temos Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Você crendo ou não, a verdade é essa. Muita gente indo para a procissão para adorar uma imagem, e por trás dessa imagem tem demônios. E essa imagem vem no centro de macumbaria. Muita gente fala: muita gente fala, eu fui ao Sírio e alcancei um milagre. Na verdade, quem produziu isso aí foi o diabo. Ele produz falsos milagres, porque essas mesmas pessoas que foram para o Sírio e receberam tais milagres, morreram de outra coisa muito pior. O diabo não dá nada para ninguém. Vamos ver algumas bases bíblicas. Eu estou com a palavra. Se você vai crer ou não, é você com Deus. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 7, que diz: com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente aquele que seja afastado daquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará pelo sopro da sua boca. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígios de mentira.
Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 9. O que é prodígio? O que é prodígio? O que é sinais? Falsos milagres. O diabo tem algum poder para produzir falsos milagres. Mateus 28, 18 diz: Jesus falou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quem tem todo o poder nos céus e na terra é o Senhor Jesus Cristo. Mas o diabo tem algum poder para tentar destruir a humanidade. Nesse algum poder, ele faz prodígios, sinais e maravilhas, tudo para enganar o ser humano. O diabo não dá nada para ninguém, ele é teu inimigo, ele não é amigo de ninguém. O teu único amigo é Jesus Cristo, o que morreu na cruz do Calvário por ti. Outro texto, Apocalipse 16, versículo 13, diz: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro. São espíritos de demônios que produzem sinais. Por trás da imagem de Nazaré no Sírio está ali operando o poder das trevas, o poder do diabo, e muita gente não se dá conta. Mais de 2 milhões